Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. E eu estava meditando numa história essa semana que me chamou muito a atenção sobre a obediência e o futuro. Vocês já ouviram falar na história de Saulo, né? A conversão dele. Saulo era um perseguidor dos cristãos e ele levava ali a ferro e fogo, né? Tanto que ele tinha autorização por escrito para que aonde tivesse um cristão ele podia atacar e até matar. E nessa história toda, teve um dia que Saulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, e de repente uma luz muito forte veio sobre ele e ele acabou ficando sem enxergar. Então a fama de Saulo é que ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Isso já era fato. Mas aí, olha só o que a palavra de Deus nos ensina, aqui em Atos, o capítulo 9, do versículo 10 ao 20, eu vou ler. Presta atenção. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Olha isso. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. O Senhor já viu o teu futuro. Ele sabe tudo. Por mais estranho que seja, a ordem que o Senhor deu para Ananias, Ananias não sabia disso. Não sabia do futuro de Saulo. Não sabia que o Senhor estava ali transformando Saulo. Ele sabia que Saulo era um homem terrível. Ele não podia se apegar só no que ele sabe sobre Saulo e falar: o quê? Não, Senhor, não vou não. Que isso? Esse homem vai me pegar, vai me matar e eu quero viver mais. Eu tenho muito para viver ainda. Como assim? Porque quando o Senhor falou para ele, vá à rua direita, quando o Senhor explicou para ele, ele respondeu. Falou: ó, Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo. E ele vai falando, vai falando. E o que o Senhor diz? Vá. E ele obedece. Ananias, quando ele ouve ao Senhor, entende que ele precisa fazer aquilo que o Senhor está ordenando, independente das circunstâncias, independente do que os outros dizem, ele entra numa dimensão em que o Senhor já está preparando o futuro de Saulo. Ananias vai e fala com Saulo já no futuro. Ele chega aqui e fala: irmão Saulo. Se Saulo era inimigo dos cristãos, como que Ananias o chamou de irmão? Quando nós estamos alinhadas com o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor na intimidade, no nosso secreto, nós conhecemos a voz do nosso Deus e obedecemos a Ele, mesmo que as circunstâncias estejam nos mostrando, nos enfatizando que não é assim. Mas nós temos plena confiança no nosso Deus, nosso coração está nele, a nossa confiança está nele de tal forma que Ele nos manda fazer e nós obedecemos.
caminhando pela fé, acreditando que o nosso Deus, aquele que já viu o nosso futuro, nós devemos confiar nele e entregar a ele toda a nossa vida. Então, Ananias, quando ele se colocou aqui em obedecer ao Senhor, ele já foi assumindo esse futuro de Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E sabe o que é mais interessante? É que antes do Senhor falar com Ananias, o Senhor já tinha dito para Saulo que Ananias estaria lá. Ou seja, o próprio Senhor já havia dito o nome de Ananias para aquele que seria seu inimigo. Os caminhos do Senhor são incríveis. A gente muitas vezes não entende, mas o importante é que a gente obedeça. E como que a gente vai obedecer? Como que a gente vai saber que é o Senhor que está falando conosco? Quando nós temos intimidade com Ele. Quando nós temos tempo para buscá-lo. Quando nós separamos um tempo no secreto para buscar ao Senhor. Ele fala conosco. Ele nos revela o futuro de uma forma que só Ele pode fazer. Essa transformação daquele que era um perseguidor começou a ser perseguido também. Porque teve um encontro com Jesus. E esse discípulo Ananias, porque ele obedeceu à voz do Senhor, o propósito de Saulo foi realizado. Aquilo que o Senhor tinha preparado para Saulo foi realizado através da obediência de Ananias. Queridas, que nós sejamos como Ananias, mulheres sensíveis à voz do Senhor, para que nós possamos ter o futuro apresentado a nós, assim como o Senhor apresentou a Ananias, que creu no que o Senhor disse e já chegou como aquele que já estava lá. Ele chegou para Saulo não como o perseguidor, mas como um irmão. E que nós sejamos assim, que nós tenhamos essa sensibilidade e essa obediência à voz do Senhor. Já sabe, né? Nós temos um combinado aqui. Então, marca esses versículos ou o versículo que mais te chamou a atenção aqui nos cantinhos. E todas as vezes que você bater o olho, peça ao Senhor para que você esteja atenta aos sinais que Ele tem revelado para você. Sexta que vem, se Deus quiser, eu estou de volta. Deus abençoe você. Fique na paz.